Vamos agora de tratamento. Vamos falar de tratamento do quadro depressivo. E isso quer dizer o quê? Como é que eu escolho o antidepressivo? Isso é o principal foco da prova. É te dar um caso clínico e você escolher qual o melhor antidepressivo para esse caso. Então aqui, se você estava dormindo até agora, acorda, tá? Foco total, que isso aqui é o principal que pode cair na tua prova, ok? Só pensar que o tratamento da depressão tem algumas fases, né, e leva algumas semanas para a medicação ter o seu início de ação e começar a funcionar bem. Então, às vezes, até nas primeiras semanas, o paciente percebe mais efeito colateral do que efeito benéfico. Então, às vezes, ele vai ter um aumento da ansiedade, principalmente sintoma gastrointestinal, cefaleia, é normal e é transitório. É importante que o paciente tenha uma adesão medicamentosa, inclusive na fase de manutenção. Quer dizer, frequentemente, mesmo o paciente melhor, a gente mantém a medicação por 12 meses, se é um primeiro episódio depressivo. Se já tem 2 episódios depressivos, em geral a gente mantém por uns 5 anos. E a partir de 3 episódios depressivos ou mais, a gente muitas vezes vai ter que deixar a medicação, a princípio, sem prazo para retirar. Claro que isso aí a gente vai avaliar caso a caso, mas muito importante esperar o tempo de início de ação e manter a medicação, mesmo com o paciente se sentindo bem, estando estável, ok? Olha, como é que funciona o antidepressivo? Isso aqui, esse modelo, esse neurônio aqui, são 2 neurônios, é uma sinapse. Isso aqui vai ajudar vocês a entender o mecanismo de ação de diversas medicações, tá? Mas para a aula de hoje, eu vou explicar como é que funcionam os antidepressivos, em especial os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tá? Lembra que eu comentei da teoria das monoaminas? Então, o paciente com depressão, em geral, vai ter uma redução, uma quantidade menor de monoaminas, em especial serotonina e noradrenalina, na fenda sináptica, né? Que é essa região aqui. E a gente precisa que ele tenha esse funcionamento normal para poder melhorar dos sintomas. Quando tem quando tem uma depleção de serotonina aqui, o que é que acontece? O neurônio pós-sináptico fica desesperado, né, e começa a fazer um upregulation desses receptores. Aqui é o receptor, né? E aí fica todo cheio de receptor. O estado patológico é mais ou menos assim. Eu tenho uma baixa da serotonina e eu tenho vários receptores ali pós-sinápticos ávidos pela serotonina que está em falta na fenda sináptica, ok? Então, o que é que a gente faz para tentar balancear, equilibrar esse estado patológico? A gente utiliza medicações que são inibidores seletivos da recaptação da serotonina, né? Sem dúvida, vocês já ouviram falar desse nome. Eles inibem a recaptação da serotonina de modo a deixar mais serotonina disponível na fenda sináptica, mais serotonina disponível nessa região aqui. Como é que ele faz isso? No caso dessa classe de medicação, eles inibem a bomba de recaptura ou de recaptação da serotonina. Inibindo essa bomba, eu tenho mais serotonina disponível. Então, essa serotonina aqui que não tinha, começa a ter. Isso aqui é um efeito mais rápido. E ao longo das semanas, ao longo, em especial, de 2 semanas, além do aumento, né, da melhora da serotonina aqui na fenda sináptica, eu começo a ter um down regulation desses receptores que estavam sobrando, e aí volta-se ao circuito, ao funcionamento normal, basal e esperado para esses neurônios. E com isso a gente tem a melhora sintomática, ok? Mas também tem medicação que é inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina, que são os duais, né? Sim, também temos essas medicações. Nesse caso, além de inibir a bomba de recaptação de serotonina, se inibe também a bomba de recaptação da noradrenalina. Então, agora você entende o mecanismo de ação desses 2 antidepressivos, dessas 2 classes de antidepressivo. Mas, em geral, o antidepressivo ele faz isso. Ele modula os neurotransmissores na fenda sináptica, seja inibindo a sua recaptação, seja inibindo a sua degradação ou até imitando o neurotransmissor e atuando diretamente no receptor. Isso funciona para quase qualquer substância psicoativa, quase qualquer droga que você for estudar na parte de psiquiatria, neurologia, ok? Aqui para vocês se familiarizarem com alguns nomes. Esses são os antidepressivos de primeira linha. Isso aqui é o que a gente vai usar de cara na depressão. Tem um monte de opção, né? Mas é o que a gente usa primeiro e aí a gente vai adequar ao perfil do paciente, tá?
Eu vou falar um pouco mais no detalhe sobre essas medicações, mas o principal que você vai ter que saber não é nem mecanismo de ação, não. É efeito colateral, indicação e quais os benefícios individuais de cada um desses aqui. Isso aqui é muito importante. A gente vai se familiarizar bem com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, porque se cair depressão na sua prova, chance é que esses medicamentos estejam juntinho ali também, ok? Então a gente tem a sertralina, citalopram, estalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, muita opção. Tem algumas familiaridades dessa classe. Uma coisa que você tem que ficar atento é com a questão do sódio. Eles são medicações que, em geral, não têm tanto efeito colateral, são muito bem tolerados, mas uma coisa que pode acontecer, principalmente em pacientes idosos, né, é a hiponatremia, tá? Então, prestar atenção nisso é um efeito colateral possível e comum dessa classe. Outro efeito colateral que a gente tem que estar atento é a redução do desejo sexual e aumento do tempo para o orgasmo e até a anorgasmia, o que pode, muitas vezes, estar na tua prova também, ok? Inibidores da recaptação da serotonina e da noradrenalina, que são os que a gente chama de duais. Vamos lá, caneta, pronto. Duais. São medicações que vão ter justamente essa ação, aumenta a serotonina, mas também aumenta a noradrenalina, ok? E nesse sentido, é muito interessante a gente pensar que eles podem ser utilizados não só para depressão, assim como os ISRS podem ser usados também para ansiedade, mas se utiliza muito também para quadros dolorosos, então, por exemplo, enxaqueca, e também são medicações que podem ser utilizadas para sintoma vasomotor da perimenopausa. Então, tem outras indicações aí, né, que pode estar utilizando os inibidores seletivos, os inibidores da recaptação da noradrenalina e serotonina. Ainda na primeira linha, eu dei um destaque especial para bupropiona e mirtazapina. Sem dúvida, você já ouviu falar dessas drogas, mas vamos falar de algumas particularidades que podem ser um diferencial na tua prova. A bupropiona é uma medicação que tem um risco, né, ela baixa o limiar convulsivo, então atenção para pacientes com risco de convulsão, ok? Pode ser que isso ajude você a eliminar uma alternativa. Se o paciente tem história de convulsão, ou é um paciente que tem anorexia, bulimia, um paciente etilista importante, que está fazendo abstinência, a gente tem que evitar a bupropiona, ok? É uma medicação que pode ser utilizada também no tratamento do tabagismo, tá? Então não é só para depressão. Ela tem uma tendência de reduzir o apetite, tá? E tem que ser feita pela manhã, porque também pode reduzir o sono, se você faz perto da hora de dormir. Não costuma ter efeito sexual adverso. Então a gente inclusive até associa, às vezes, a um esquema que o paciente vem fazendo, o paciente está fazendo ISRS e evoluiu com a queixa sexual. A gente pode até associar a bupropiona. Só se liga que bupropiona em monoterapia não é tão interessante assim para a ansiedade, ok? Mas para depressão, para tabagismo, é uma opção muito, muito frequentemente utilizada. Mirtazapina é um antidepressivo que, em geral, a gente vê muito na GERE, né? É uma medicação que dá ganho de peso, ok? Costuma dar sono e não tem efeito adverso sexual, né? Então também aí é um fator interessante para a gente pensar na mirtazapina. E esse ganho de peso, em geral, bem significativo, tá? Nossa, eu vou usar nunca esse remédio, vou passar para ninguém. Olha, não é bem por aí. Às vezes a gente tem paciente que teve uma perda de peso muito importante com adoecimento ou até com outra medicação, e aí a gente olha com outros olhos para a mirtazapina. Se liga, tá? Não passa bupropiona para o paciente que tem história de convulsão. Pode ser até que isso caia na tua prova para te confundir. E aí você vai prestar bastante atenção nisso aí. Uma coisa importante para a gente pensar é que, às vezes, né, os antidepressivos e outras medicações que mexem com a serotonina podem provocar a síndrome serotoninérgica, um quadro muito temido, muito grave, associado ao uso de medicações que mexem com a serotonina. Alguns fatores que podem precipitar e podem aumentar esse risco é a polifarmácia, interação com medicamentos ou outras substâncias que o paciente pode estar fazendo uso. Quais são os sintomas? Hipertermia, diarreia, dor abdominal, rabdomiólise, ok? Então, são os principais sintomas. Lembra muito a síndrome neuroléptica maligna, mas aí, nesse caso, é uma síndrome associada ao uso de antipsicóticos.
Tricíclicos, com certeza você já ouviu falar de algum desses aqui, tá? São medicações antidepressivas muito eficazes para depressão, mas em virtude dos efeitos colaterais, a gente acaba utilizando como segunda linha. Então, em geral, a gente não vai começar com tricíclico para o paciente, tá? Agora veja, eu estou falando de depressão. Se é uma questão de enxaqueca, se é uma questão de dor neuropática, aí você vai ver com o que você estudou na neurologia, né? O que você estudou para dor. Mas para depressão não é primeira linha, nem para ansiedade, ok? Então decora aqui esses nomes, porque se tiver nas tuas alternativas, você já vai eliminar, ok? Eles fazem um bloqueio da recaptação da norepinefrina, que é a mesma coisa que noradrenalina, e serotonina, né, em menor proporção também da dopamina. Mas tem muito efeito colateral, então a gente costuma dizer que são inimigos dos idosos, tá certo? E aqui só para ilustrar por que eu fiquei com vontade de rir, porque eu ia colocar um meme aqui, que eu tô sobrevivendo à base de memes, acho que vocês perceberam. Eu ia colocar aqui um meme, a cara do geriatra, quando você prescreve tricíclico para o paciente dele, mas acabei não colocando. Mas fica aí a piada, porque realmente o pessoal da geriatria fica muito chateado quando a gente coloca o tricíclico. Tá aqui o mecanismo de ação, ó, lembrar que são medicações que são inimigos dos idosos, mas não só isso, não são mais de primeira linha, tá? Eles têm aí, ó, um bloqueio de receptor histamínico, o que leva à sedação, um bloqueio muscarínico, que leva a efeitos anticolinérgicos, né? E um bloqueio alfa-1 aí, que pode levar à hipotensão postural. Então, ó, você pode substituir o tricíclico por um ISRS, por exemplo, no seu paciente idoso, na primeira tentativa que você for fazer de uma medicação. Intoxicação por tricíclico é o seguinte, a gente pode ter alterações cardiológicas, né, aumento do intervalo QT, por isso que a gente inclusive evita tricíclico até 6 meses depois do paciente ter tido um IAM, ok? Sonolência excessiva, hipotensão e até coma e convulsão. Sim, os tricíclicos também reduzem o limiar convulsivo. Lembrar dos 3 Cs, cardiotoxicidade, coma, convulsão. Olha, aqui só para vocês saberem que existe, tá? Inibidores da monoaminoxidase, a gente evita, terceira linha, dificilmente vai ter um paciente usando isso aqui, porque interage com tudo e um pouco mais. Mas se por algum acaso aparecer esse nomezinho aí na tua prova, já elimina, que provavelmente não vai ser a resposta não. A não ser que a pergunta seja, qual antidepressivo a gente não usa porque tem muita interação medicamentosa, inclusive com comida? Aí talvez essa seja a resposta, mas difícil disso aqui cair. Quais os efeitos colaterais gerais aí dos principais antidepressivos que a gente vai usar? Enjoo, tá? Sintoma gastrointestinal, e aí principalmente no início, pode dar tanto diarreia quanto prisão de ventre também, ok? Hiponatremia, em especial ISRS, e inibidores da recaptação, né, da serotonina e noradrenalina também. Alteração de peso e de apetite, tanto para mais quanto para menos, depende da medicação. Alteração de sono, tanto para mais quanto para menos, depende também da medicação. Redução do desejo sexual e anorgasmia. Esse efeito aqui, muitas vezes, está caindo na prova, para você pensar nisso aqui também quando for escolher a medicação do teu paciente. E a síndrome serotoninérgica aí como um risco que a gente tem que estar atento. Como é que a gente escolhe o antidepressivo? É isso aqui. A prova normalmente é isso aqui. E como é que eu escolho? Eu vou olhar fatores do paciente e fatores da medicação. Eficácia, segurança, interação medicamentosa, o que é que o paciente já toma de remédio, facilidade de uso, custo e acesso, que normalmente isso aqui não vai ser perguntado na prova, né? Dimensões clínicas, né? Um paciente está mais apático, é mais anedônico, a gente muitas vezes vai mexer nisso aqui. Comorbidades, né? O paciente tem doença renal, doença hepática, tem que levar isso em consideração. Resposta prévia, ele já teve uma resposta boa com esse remédio, a gente repete. Preferência do paciente dificilmente vai cair na prova, né? E as outras medicações em uso, até para pensar na questão da interação medicamentosa. Parece muita coisa, mas não é não, porque em geral cai bem parecido. Como é que isso aqui cai? Foca nesse perfil de efeito colateral. A gente tem algumas medicações que têm mais ganho de peso, mais risco de ganho de peso, em especial, ó, paroxetina, que é um ISRS, mais um destaque bem legal para a mirtazapina, que realmente é uma das medicações de primeira linha que mais vai ter o aumento do apetite e o ganho de peso, ok?
E o que é que reduz o apetite? Principalmente bupropiona, mas também a fluoxetina. Sonolência, paroxetina, mirtazapina, né, tricíclico, a gente sabe que não é a primeira linha. A própria trazodona também pode dar sonolência, e a gente às vezes usa como tratamento para insônia, né? Mas não costuma cair tanto. Então, focar aqui, ó, mirtazapina, tá? Insônia, em especial se você faz perto do horário do paciente dormir, a fluoxetina, a bupropiona, qualquer ISRS perto da hora de dormir costuma atrapalhar o sono. Redução do desejo sexual e anorgasmia. Basicamente, todos os ISRS pode provocar isso aqui, tanto que a gente às vezes usa ISRS como tratamento para ejaculação precoce, né? Mas o que é que não costuma dar esse efeito colateral? Bupropiona, que até a gente pode usar como antídoto, mirtazapina, trazodona, agomelatina, vortioxetina. As favoritas da prova, ó, bupropiona e mirtazapina. Um exemplo aqui, vamos escolher um antidepressivo para esse paciente. É um homem de 23 anos, homem jovem, que é tabagista, tem um quadro de depressão, sem uso de outras medicações, então não tem que me preocupar com interação medicamentosa, sem história de convulsão, né? E que não quer medicação que piore a resposta sexual ou aumente o apetite. Ele não quer uma medicação que piore a resposta sexual. Eu poderia pensar na mirtazapina, na bupropiona, agomelatina, vortioxetina, mas ele também não quer medicação que aumente o apetite. E de quebra, ele é tabagista. Então, qual medicação você colocaria para esse paciente? Qual medicação você marcaria na sua prova? Tem que ser bupropiona. Ok? Então, esse é o perfil de paciente que a gente coloca bupropiona. Agora vamos lá. Mulher, 75 anos, viúva, quadro depressivo de longa data, já usou citalopram. Ó que legal. Teve boa resposta. Mas passou a apresentar dificuldade para ter orgasmo. Além disso, apresentou perda de peso significativa e insônia, ok? Quais medicações você sugere para esse caso? Olha, ela já fez um ISRS, ela respondeu, mas teve uma piora aí do orgasmo. Aí você pode se surpreender, nossa, 75 anos, ela está preocupada com isso? Tá sim, inclusive, mais de uma vez atendi senhorinhas com essa preocupação. Então se ligue que isso pode ser uma questão de prova, sim, e da vida, né? Mas enfim, ela não quer uma medicação que reduz o apetite, não quer uma medicação que dê insônia. Lendo essa questão, a gente lembra justamente de quê? Da mirtazapina. A gente não vai repetir inibidor seletivo da recaptação de serotonina, porque já não deu certo, né, para esse perfil. E essa seria a principal resposta para a questão, ok? Eita, caiu uma questão para eu escolher um antidepressivo. Já fiquei nervoso, né? Que eu não prestei atenção na aula, não quis revisar muito porque cai pouco, ou porque eu achei que já estava dominando tudo. É quando eu vejo a questão de antidepressivo, me bate uma agonia, me bate um nervoso. Não precisa ficar nervoso, não tema. Olha as tuas alternativas. Lê a questão, marca direitinho comorbidade, vê se tem história de convulsão, vê se tem queixa sexual. Mas, olha as alternativas. Por quê? Se eu olho para a questão de antidepressivo e nas alternativas eu tenho um monte de tricíclico, eu já eliminei algumas alternativas e às vezes só sobra uma opção, que vai ser ela mesma, ok? Na lactação pode usar? Na gestação pode usar? Pode sim, principalmente sertralina, e na lactação também a paroxetina. Interação medicamentosa também é uma coisa que pode cair na tua prova. Então, se ligar que o estalopram e a desvenlafaxina costumam ter pouca interação medicamentosa. Sertralina também, né, não costuma ter tanta. Muitas vezes a própria venla não tem tanta interação. Paroxetina, fluvoxamina, bupropiona tem mais interação medicamentosa. E a gente tem que ter mais atenção. Claro, não só de antidepressivo a gente trata o paciente. A gente também pode tratar com psicoterapia, em especial se for caso leve, e caso grave ou refratário, a gente pode fazer eletroconvulsoterapia. Atenção só para isso aqui, talvez possa ser uma questão de prova,